Já fizeste terapia, já leste livros, já sabes tudo sobre aquilo que estás a fazer de errado nas relações e mesmo assim não consegues mudar. Então este vídeo é especificamente para ti. Hoje vais perceber porque é que simplesmente saber não chega. O meu nome é Bruno Mendes, sou mestre em Psicologia e criador do método Reset Relacional. E aqui na descrição eu deixei-te uma checklist para perceberes em que ponto do processo de mudança é que tu estás e para onde ir. Vamos a isso. A primeira coisa que é importante saber é que compreensão racional do que se passa não é suficiente para mudar um padrão que em grande parte é emocional e inconsciente. Porque senão bastava uma pessoa saber que bolo de chocolate faz mal para nunca mais comer bolo de chocolate, ou bastava saber que fumar faz mal para deixar de fumar. Não, porque não é só aquilo que a minha razão alcança, é aquilo que, de um ponto de vista geral da minha consciência, que inclui também as minhas emoções e aquilo que o hábito de fumar me traz, é quando eu tenho uma consciência muito maior sobre isso e eu mudo aquilo que isto me traz, que eu posso finalmente deixar de fumar, ou deixar de comer o bolo de chocolate, ou deixar de repetir o mesmo tipo de padrão nas relações. É o inconsciente. O que é que eu quero dizer com inconsciente? Coisas que tu não tens consciência, que estão a guiar as tuas ações, mesmo quando já sabes que estás a fazer errado. Pior do que repetir é repetir sabendo. E é por isso que alguém inteligente que já percebe tudo sofre ainda mais, porque sabe o que não quer fazer e mesmo assim uma parte de si mais forte escolhe fazer aquilo na mesma. Ora então, estamos aqui a distinguir duas coisas. A razão da emoção. E é uma distinção um bocadinho simplista, mas que nos ajuda aqui a perceber. Aquilo que te está a bloquear não é não saberes algo. É simplesmente teres algumas ideias profundas, algumas experiências profundas que continuas a trazer contigo sem te aperceberes e que te levam nessa direção. E então não podemos estar aqui à base só de perceber o que é que se passa, temos que reprogramar a maneira como o teu sistema está a funcionar. E então é isto que é preciso fazer e é por isso que até agora não mudaste. E vamos aprofundar um bocadinho isto para ficares ainda com mais clareza. Antes de passar para o próximo ponto, importa-me dizer o seguinte. Mesmo a razão e aquilo que foste pesquisar e saber sobre isto têm dois tipos grandes de conhecimento que temos que distinguir. E provavelmente tens ido buscar mais de um dos tipos que ainda por cima é o errado. Então deixa-me dizer, porque compreender, eu faço isto porque o meu pai me fazia aquilo. Sim, eu faço isto porque me aconteceu aquilo lá atrás. E vamos arranjando razões, conhecimento que explica porque é que o meu padrão existe. No entanto, repara, isso pode ser interessante e é sem dúvida uma parte interessante de explorar e de saber. Mas repara nisto, se não temos cuidado, quando vamos buscar conhecimento para nos justificar porque é que temos o que temos, de repente pode ficar ainda mais sólido termos isso. O que é que eu quero dizer com isto? Quando vamos buscar razões para ter um problema, por um lado podemos estar aí a buscar causas, mas o que acontece frequentemente, porque não conseguimos resolver, é que estamos aí a buscar, digamos, como se costuma dizer em português, lenha para nos queimarmos. Que é o quê? Estamos aí a buscar conhecimento que dá força ao meu padrão. E então o que mais se ouve por aí é pessoas que fazem terapia ou que investigam estas coisas, e muita atenção, nada contra a terapia, é excelente, mas o que se ouve muito são pessoas que vão fazer essas coisas e depois dizem não, eu sei perfeitamente porque é que tenho isto, porque aconteceu-me isto na infância, porque aconteceu-me isto. Está bem, mas continuas a ter o problema. Sim, pronto, mas já sei porque é por causa disto e tal, e agora só tenho é que controlar. Não é essa a solução. Ou pelo menos não é a única solução e não é aquela que te liberta. Eu digo-te isto com toda a compaixão porque já conheci muitas pessoas nesses casos e eu já fui uma dessas pessoas. Então eu percebia tudo, mas nada mudava. Porquê? Porque eu não reprogramei o que era importante do ponto de vista emocional para desconstruir estas ideias que eu já percebi que são as que causam o problema, mas que não consigo desconstruir até mudar os padrões profundos, até mudar a parte emocional. Então essa é a primeira parte. A segunda coisa que acontece é quando nós começamos a mudar as coisas realmente, a fazer ações e exercícios, aquilo que realmente vai mudar e reprogramar tudo, o padrão resiste com mais força. E muita atenção a isto. Não estamos aqui a dizer que é aqui uma entidade, quando vê que estás a tentar quebrar, resiste com mais força para te fazer frente. Não é isso. É uma coisa muito mais natural. É uma coisa que acontece quando? Quando é que um elástico faz mais força nos teus dedos? Quando está quase a partir. Porquê? Porque estás a levar aquilo ao extremo. Estás a fazer algo que não tarda vai partir o elástico.
E é o mesmo mecanismo que acontece aqui, é quando alguém começa a tentar mudar isto e realmente com as coisas certas, a tomar ações que poderiam mudar isto, o padrão faz mais força, aquela parte emocional faz mais força. Porquê? Porque à partida estás a expor-te às situações que são exatamente aquelas que fazem com que o teu sistema tenha aprendido a fazer o que fez. E então é nessa exposição, é quando estás nesse ponto de poder quebrar que o padrão vai fazer mais força para ficar. Para tu te afastares, para tu não fazeres, para tu desistires, para tu teres dúvidas e não dares um passo. É nesse momento. É antes do elástico partir que ele está mais forte. E é importante perceber isto, porque depois de perceber que é isto que é preciso mudar, é preciso implementar coisas, fazer, não só perceber. É preciso mexer no corpo, emoção. É preciso mexer com isto. E quando fazes essas coisas no ponto certo, libertando as emoções, mesmo antes, o padrão vai gritar mais alto. Quando há ali um perigo, quando há algo que o padrão antes, ou que antes o teu sistema reconhecia como perigoso e por isso é que te afasta ou te leva numa direção, é preciso nesse momento ensinar que isso não é perigoso, ou que isso é aquilo que eu quero. E é nesse momento que o elástico parte, o elástico sendo o padrão, portanto é bom que parta, o elástico parte e que finalmente estás solto para explorar relações de uma forma diferente. Solto ou solta, na verdade, se estás aqui, a maior parte das pessoas que me seguem, das minhas alunas, são mulheres, portanto estás mais solta para fazer isto. E agora para uma ideia final, e antes de a dizer-te, lembras-te que há bocadinho te disse que havia dois tipos de conhecimento, um que não te ajuda, que é aquele que geralmente vês nas redes sociais e vais investigar, que muitas vezes sustentam o teu padrão, e há outro tipo de conhecimento, que é quando tu procuras aquilo que está a acontecer em ti hoje, agora. E quando procuras este tipo de conhecimento, o que é que está a acontecer em mim agora, para eu fazer o que estou a fazer agora? A resposta geralmente vai ser sempre, quando investigas a fundo, aquilo que te traz à resolução, são estes padrões emocionais. São algumas memórias que eu não estou a deixar para trás, que eu não estou a deixar onde ficaram e estou a trazer constantemente comigo. E este tipo de conhecimento ajuda-te, porque é um conhecimento que parte de uma pergunta diferente de porquê é que isto me acontece, mas de uma pergunta, porquê é que isto me acontece? E mais do que o que é que teve que me acontecer para eu ser assim, parte da pergunta, o que é que eu tenho que fazer hoje? O que é que está a acontecer em mim hoje para eu reagir e agir desta forma? E o que é que eu posso mudar em mim hoje? E quando vamos a isso, então, nesta ideia final aqui do vídeo, é perceberes que o que é que vai mudar isto? O que vai mudar isto não é ideias apenas. É uma estrutura. Tens que ter uma estrutura, porque já são bastantes anos que vives desta forma, uma estrutura que te dê a estabilidade para mudar isto, mesmo quando aqueles estímulos, aquela mensagem vem, aquela pessoa volta, para tu poderes libertar-te disso. Essa estrutura serve para te segurares naquele momento em que o elástico está quase a partir, mas faz tanta força que te dê a estrutura para os dedos não voltarem a aproximar-se e o elástico ficar intacto. Não, dá-te a estrutura para tu saberes, não, eu não vou voltar atrás. E se ficares aqui tempo suficiente, que não é muito tempo, e continuares a afastar os dedos, o elástico parte. E é disto que é preciso. E o que é uma estrutura por oposição, por exemplo, a ideias ou só a conceitos a aplicar? É que uma estrutura é quando tu implementas, quando pões em prática, quando fazes ações nesta direção, principalmente uma estrutura, geralmente, se ainda não mudaste até hoje é porque não a tens, portanto uma estrutura geralmente vem quando alguém também te ajuda a fazer isso, alguém com experiência que de fora te possa dizer, olha, espera aí, isto agora não, estás a sentir isso, perfeito, faz isto com isso que estás a sentir. Uma estrutura, um acompanhamento, uma correção e também tu teres as ferramentas certas que alguém te dá ou que tu descobres para manter isso. Uma metáfora que eu costumo usar é, imagina que vais construir uma casa ou que tu sabes que aquilo que tu queres é um prédio de 5 andares. 5 andares. Tu podes ter uma planta ou uma representação gráfica daquele prédio de 5 andares, mas não há prédio nenhum em lado nenhum. E é isto que às vezes acontece. Tu sabes o que é que gostavas que acontecesse, o que é preciso acontecer, mas não sabes como construí-lo e mantê-lo e não sabes como fazer que isso resista a um terremoto quando vem alguém do passado ou alguém que vem a ativar o mesmo padrão para esse edifício ficar lá. E então
Isto aqui seria o plano, seriam os passos, mas aquilo que é uma estrutura é quando tens as ferramentas, a matéria-prima e realmente constróis esse prédio e em vez de estar numa folha, está à tua volta. Estás dentro do prédio. E quando vem alguém a gritar lá de fora, a trazer o padrão antigo, a tentar estimular o padrão antigo, a estrutura já te protege. A estrutura já impede que tu fiques exposto a isso, ou exposta a isto, demasiado. E então é esta a diferença. Uma coisa é saber, compreender, outra é transformar na prática. E eu aprendi isto porque durante muitos anos eu trabalhei nesta área das relações, mesmo em mim próprio, porque eu sentia que não tinha as relações que eu queria. E foi isso que motivou todo este percurso que eu fiz para hoje estar aqui a partilhar contigo, porque quero que para ti possa ser muito mais rápido do que foi para mim. Que possas perder muito menos tempo daquele que eu perdi, na verdade investi, para poder estar-te a dizer isto aqui hoje. E aquilo que me aconteceu foi que a certa altura, mesmo depois de já ter mudado algumas coisas nas relações, que se calhar tu também já conseguiste, parecia que estava sempre a atrair pessoas que não eram quem eu queria. Ou seja, parecia que eu não tinha as relações com as pessoas que eu queria. E então era tudo já perfeito, que eu já sabia montes de coisas, sabia pôr a relação a funcionar, mas não eram as pessoas que eu queria para mim. Não eram pessoas erradas, simplesmente não era a pessoa que eu queria. E então, depois de muito estudar, muito trabalhar e muito investir com mentores para me ajudarem a fazer a outra parte, a mais emocional, eu continuava a não conseguir atrair as pessoas que eu queria. E lembro-me perfeitamente que nessa altura disse, isto continua a não ser como eu quero. Então eu decidi contratar um mentor, alguém que tinha experiência nessa parte de atrair pessoas, de poder conhecer novas pessoas para depois construir boas relações. E eu então contratei essa pessoa para estar comigo sensivelmente uma semana, investi um bom dinheiro, porque coisas assim privadas são bastante caras, e essa pessoa esteve comigo a analisar as conversas que eu tinha ao conhecer pessoas na rua. E ao avaliar, eu voltei e ele disse-me, Bruno, já reparaste que fazes sempre isto? Era uma coisa que eu fazia no meu discurso. Eu disse, a sério? Ele, sim, tu fazes sempre isto. Portanto, olha, presta atenção nas próximas interações que fores ter e muda isso. Ou seja, em vez de fazeres isto, faz isto. Eu mudei isso e de repente as minhas interações começaram a mudar. E aquilo foi a peça que encaixou, que depois começou a encaixar tudo o que eu já tinha aprendido, tudo o que eu tinha lido e praticado antes. E isto para te dizer que quando alguém de fora, quando eu fiz esse passo, eu tive medo antes de dar o passo, não é? Do género, era caro, e eu disse, isto se calhar não vai mudar nada, mas isto não vai mudar sozinho. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Então fiz isso, e isso foi a peça que encaixou todas as outras para mim, e a partir dali começou a mudar tudo. E repara, foi alguém de fora a dizer-me para mudar uma coisa simples que eu não sabia, que eu não me tinha apercebido. E é isto que acontece, é quando nós estamos muito no nosso mundo e não temos alguém de fora que nos diga, olha, faz isto assim. O que acontece é que às vezes estamos a fazer a coisa errada, a achar que estamos a fazer a coisa certa, ou sem consciência nenhuma, como eu estava, e basta alguém vir e mudar e tu, claro, mudas e está, e aceleras. Ou então às vezes estamos a fazer a coisa certa, mas como não funciona logo, ou da maneira que estamos à espera, nós achamos que estamos a fazer a coisa errada e paramos. E com alguém que tenha experiência pode-nos dizer, não, essa é a coisa certa, continua. E um bocadinho mais à frente, como aquela pessoa a escavar o ouro, que para mesmo antes de chegar ao ouro, nós às vezes é isso que fazemos. E então com esta estrutura, com referência, com aquilo que é preciso fazer para mudar então a parte emocional e ter o conhecimento certo, de repente, mais uma escavadela, e mudando uma coisa que eu achava que estava a fazer, ou que eu não sabia que tinha que fazer, e estava a fazer errado, de repente chegamos ao ouro. De repente começas a sentir mudanças. E não é uma coisa que aconteça, já está, mas também não é uma coisa que dure 6 meses ou 1 ano. Basta ter a consciência, pode mudar numa semana, pode mudar em 1 mês, portanto, numa semana ou em pouco tempo tu chegas ao ouro e depois é preciso começar a escavar o ouro e trazê-lo para fora, mas já começas a ver resultados. E ao fim de uma semana, 1 mês, 2 meses, ok, transformas isto de vez para teres relações que queres. Espero ter-te ajudado a perceber o que é que realmente precisa de mudar. Que tenhas visto a distância que existe entre saber o que é um padrão, conhecer o padrão e conseguir finalmente mudá-lo. E aquilo que faz esta mudança não é vontade, não é inteligência, não é dar tempo, é saber onde mexer. E hoje já percebeste exatamente o que é que tem que acontecer ou qual é a parte em que temos que mexer.